Boa tarde. Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus. Fechem os vossos olhos. Coloque a mão sobre o vosso coração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em Sua presença nessa tarde para Te apresentar, ó Pai, a nossa vida, para Te apresentar, Senhor, o nosso coração, para Te apresentar, meu Deus, a nossa essência, para Te apresentar a nossa história, para Te apresentar a nossa estrutura. E pedir, meu Deus, que o Senhor possa cada vez mais nos sustentar nos dias em que nós vivemos. Que nós não venhamos apenas a viver de teorias, mas que aquilo que nós chamamos de teorias que venha a ser a nossa realidade e venha a ser a nossa prática. Tu conheces cada um de nós, ó Pai. Tu conheces cada pessoa que aqui se encontra, cada pessoa do jeito que se encontra, conheces os seus pensamentos, Tu conheces, ó Pai, as suas aflições, Tu conheces o motivo da sua dor, Tu conheces a sua dor, Tu conheces tudo. E de acordo com aquilo que Tu conheces em nós, vem falar conosco. Porque hoje, meu Senhor, é um dia em que nós oramos e pedimos ao Senhor ajuda para que haja libertação. E nós queremos que o Senhor nos ajude a cada dia que passa a alcançarmos, conquistarmos e permanecermos com a nossa libertação, com a libertação que vem do Senhor. Porque acreditamos plenamente, ó Pai, que tudo aquilo que Tu fazes não é por minutos, não é por segundos, o que Tu fazes é eterno. Por isso, Senhor, nos orienta. Por isso, Senhor, nos ajuda. Por isso, ó Pai, que a Tua palavra consiga nessa tarde abrir o nosso entendimento para que venhamos perceber. Que a Sua palavra consiga nesta tarde, ó Pai, nos fazer entender as coisas como elas são, para que tudo possa ficar de verdade, bem esclarecido dentro de nós, e ao sairmos daqui, possamos sair com uma convicção completamente diferente. Nos honra e nos abençoa. É o que Te pedimos, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome de Jesus Cristo. A igreja diga que assim seja, diga graças a Deus e louva a Deus por suas vidas. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 3. Conseguiram achar? Hoje vamos falar sobre uma coisa que nós ouvimos todos os dias, uns mais, uns menos, e isto sai da boca das pessoas que de verdade creem em Deus, daquelas que não creem em Deus, e sai muitas das vezes por sair, porque muitas das vezes nós ouvimos as pessoas dizer aquela expressão, se Deus quiser. Não é uma expressão muito usada? Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. A pergunta é esta: se Deus quiser, e nós? Aí nós dizemos muitas das vezes, seja feita a vontade de Deus. E a nossa? Será que quando nós queremos uma coisa, a gente diz, seja feita a vontade de Deus, mas depois nós, entre aspas, colaboramos com Deus para que aquilo aconteça? Ou nós dizemos apenas, seja o que Deus quiser, e depois ficamos de braços cruzados à espera que Deus faça tudo? Seja feita a vontade de Deus, eu fico quietinho, esperando que Deus faça. Por isso nós chegarmos aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, diz assim: disse ainda, quem? O Senhor, certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla,
terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do fariseu, do heveu, do jebuseu. Então vamos lá perceber. Deus está a conversar com Moisés e nós já sabemos, foi lá no Monte Sinai, que Deus falou com Moisés, porque precisava que Moisés, o quê? Se disponibilizasse a ir ajudar o povo. E este versículo nos ensina tanto. Este versículo nós conseguimos ver que, da forma com que Deus olha para nós. E pegamos naquilo que nós líamos no domingo. Porque vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, que sou bom. Então nós conseguimos perceber que a vontade de Deus para nós é sempre a melhor. Acredita que façamos coisas erradas ou façamos as coisas certas, a vontade de Deus para nós é sempre a melhor. Mesmo quando nós fazemos coisas erradas, a vontade dele para nós continua a ser a melhor. Agora é lógico que não entenda isto, é a mesma coisa connosco. Se os nossos filhos fazem alguma coisa errada, nós continuamos a amá-los, mas se nós passarmos a mão sobre aquele erro, o que é que eles vão fazer? Vão voltar a errar. Então, muitas das vezes, Deus vai permitir o quê? Colhermos o fruto do nosso erro e que nós depois dizemos que Deus nos castigou. Não. Nós é que estamos a colher o fruto daquilo que nós plantamos. E eu queria que você percebesse isto agora. Deus olha para nós e o maior desejo dele é que não venhamos sofrer. Isso pode ter a certeza. O maior desejo de Deus é que nós não venhamos estar com o nosso coração aflito. O nosso coração não pode estar em aflição. O nosso coração não pode estar em aflição permanente. O nosso pensamento não pode estar... Essa não é a vontade de Deus. E nós encontramos isto em toda a Bíblia. Sabemos que as lutas são inevitáveis, sabemos que os caminhos difíceis são inevitáveis, mas também sabemos que não é isto que Deus tem para os seus filhos. Agora temos que tentar perceber o porquê é que muitas das vezes então as coisas têm que acontecer e se repetir. Não é? Porque nós conseguimos chegar aqui no livro de Êxodo e conseguimos perceber a maior, até então, libertação que Deus queria fazer. E Deus diz assim: eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Eu não acho justo o meu povo viver numa terra pequena, não acho justo o meu povo não ter liberdade. E como é que nós conseguimos perceber Deus dizer isso? Porque Deus está dizendo assim: vou-lhes mandar para uma terra ampla. Então, se a terra que eles estavam fosse boa, eu não precisaria lhes dar uma terra ampla. Você está a entender? Deus diz: eu vou dar a terra este. Ou seja, todos aqueles que lhes roubaram, eu vou fazer com que eles... Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo não continuasse como? Ali, escravizado. Depois há uma outra coisa fantástica que nós aprendemos aqui. É que Deus nos diz uma coisa: porque eu ouvi a aflição do meu povo, porque eu quero acabar com o sofrimento do meu povo, Deus diz que fez o quê? Leia. Só foi um versículo, não vai ser difícil você acertar. Aliás, um versículo não, 2 versículos. Então a Bíblia fala que Deus fez o quê? Agora eu queria que você percebesse isto. De que forma é que Deus está a descer? De que forma é que Deus está a descer? Quem? Então consegue perceber a importância que vocês têm aqui na Terra para que as coisas possam acontecer? Então não pode ser apenas ficarmos de braços cruzados e dizer o quê? Se Deus... Você está a compreender? Que seja feita a vontade de Deus.
Porque Deus queria tirar o povo da escravidão, estava descendo à terra para se materializar na vida de Moisés. E o que é que Moisés estava fazendo? Estava a facilitar? Não. E muitas das vezes Deus desce para mudar a nossa história, para nos usar para mudar a nossa história, e também o que é que nós fazemos? Não facilitamos. E não facilitamos porque passamos sempre a olhar para o quê? Nós começamos a olhar para o passado, porque Moisés, de repente, a cabeça dele faz um chip, faz ali já lhe aconteceu. De repente, tem poucos segundos a tua cabeça fazer assim um filme. Sim. Como é que isso já aconteceu? Todos nós. Significa que a nossa cabeça funciona. Não é só para andarmos com os cabelos despenteados por causa do vento hoje. Então nós olhamos e conseguimos perceber isto. Na cabeça de Moisés há ali um filme. Então, mas como é que eu vou descer para o Egito para enfrentar um homem culto, um homem importante, um homem poderoso? Eu estou aqui há 40 anos, eu já não sei falar, eu já não sei. Eu estou aqui porque eu fugi, ou seja, eu vou meter-me na boca do lobo. E ele olhou para demasiado, estava a olhar demasiado para o passado, e o passado já estava a fazer o quê? A lhe condicionar. Depois ele começa a arranjar o quê? Argumentos. E conseguimos perceber que os argumentos que ele arranja para Deus não eram válidos. Porque nós conseguimos chegar e ver o quê? Que uma das coisas que Moisés tinha com ele era complexos. Moisés era complexado. Complexado pela forma com que falava. Querendo ou não, tinha um complexo porque não queria ir para a cidade, porque ele agora era um homem do campo. Você está a compreender? Ele sabia muito bem como é que era dentro do palácio, porque até aos 18 anos ele viveu lá. E ele não se achava à altura, não se achava capaz. E quantas não são as vezes que nós no nosso dia a dia também fazemos isso? Valorizamos demasiado os nossos complexos. Estou a falar de uma mentira? Ah, mas eu assim, mas eu assado, mas fulano é que é melhor. Porque muitas das vezes parece que os outros é que são sempre. Aí eu vou ser agora muito bruto. Pode ser. Os outros até podem ser melhores, mas foi assim que Deus escolheu. Porque podem ser melhores na sua cabeça. Podem ser melhores. Você está a compreender? Mas foi assim que Deus escolheu. Então precisamos de perceber isto. Deus sempre, e nós falávamos isto essa semana, sobre termos uma equipa com Deus, andarmos de mãos dadas com Deus. Deus precisa disto. Deus precisa que a gente ande de mão dada para que a equipa seja formada. Porque Deus precisa de pessoas para se materializar nesta terra. Já me lembro que preguei algumas vezes que existem anjos aqui na terra que são enviados por Deus. E esses anjos chamam o quê? Pessoas. Pessoas que muitas das vezes são enviadas para te dar uma informação que vão mudar a tua história. Pessoas que te vão dar um conselho, que vão te abrir porta. E nós muitas das vezes dizemos, aquela pessoa, encontrei aquela pessoa. Não, foi um anjo que Deus mandou. E nós precisamos de ser esses anjos para nós próprios. Então nós olhamos muitas das vezes aqui para Moisés e conseguimos perceber que ele próprio, Deus estava a dizer assim, eu preciso de descer, eu estou aqui, eu só preciso de entrar em alguém. Mas uma coisa bonita, Deus não entrou sem mais nem menos. Deus precisou do quê? Deus já tinha a pessoa. O que é que Deus precisou? A autorização. A palavra é mesmo esta. Deus precisou que Moisés o autorizasse a entrar. É a mesma coisa. Quantas não são as pessoas que batem à sua porta? Há umas que você atende na porta na rua e há outras que você convida a entrar. Verdade ou mentira? Você manda entrar todo mundo? Você manda entrar o carteiro? Você manda entrar a vizinha bilhardeira? É sempre ali da porta do tipo, vá, despacha-te lá. Ou seja, Deus estava a bater ali na porta. Eu estou aqui, eu preciso de entrar. Mas enquanto Moisés não deixou, a gente conseguiu perceber que Deus ficou na parte de fora. Porque ao contrário,
do nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Satanás, que entra sem pedir autorização. Deus só entra, Deus só age quando nós autorizamos. Você está a compreender? Quando nós autorizamos. Então veja a importância de nós, e isto é engraçado, porque isto aqui daria uma pregação para horas. Sabe porquê? Porque é que somos nós para autorizar seja quem for? Principalmente, quem somos nós para autorizar Deus, que é a entidade máxima. Mas é aqui que a gente vê que Deus, como a entidade máxima, o respeito que tem. Você está a compreender? O respeito que tem. Ele nunca vai, mesmo a gente sendo criados por Ele, Ele vai sempre nos respeitar. Por isso, nós falávamos isso essa semana, não existe ninguém que nos ame mais do que Deus. E acredita nisto que eu te vou dizer. Não existe ninguém que nos respeite mais do que Deus. Ele vai bater, mas Ele não vai arrombar a porta. Você está a compreender? Ele vai falar, mas Ele não vai berrar. Ele vai ensinar, mas não te vai obrigar. Está a compreender? Já o diabo não. Por isso que nós temos que ter muitas das vezes o quê? Uma sensibilidade para Deus. E depois nós temos que olhar aqui para as grandes diferenças. Deus quer usar Moisés para libertar o seu povo. Deus quer libertar, mas precisa de pessoas. E Deus se lembra de Moisés, do irmão de Moisés. E nós muitas das vezes não entendemos, porque nós paramos assim só para olhar para isto. Mas Moisés pagou um preço muito alto. Eu não sei se você sabe, mas Moisés, durante os 40 anos, ele casou. Ele tinha filhos. Ele tinha sogro. Ele tinha gado. E sabe o que é que ele teve que fazer? Deixar tudo para trás para ir abraçar aquela luta. Você está a compreender? E não havia telemóvel, não havia WhatsApp, não havia Skype para poder fazer videochamada. Você está a compreender? E Moisés, depois de Deus, aliás, Moisés ainda tentou, mas quando viu que já não havia argumentos, porque não adianta argumentar com Deus, porque Deus sempre vai dar a palavra final. A decisão final é nossa, mas a palavra final é dele. E quando Moisés viu, não adianta ficar aqui a contrapor, porque tudo o que eu disser ele vai arranjar sempre uma solução. A última que Moisés chegou e disse, mas eu não sei falar. E Deus disse assim, eu sei. Mas eu não estou preocupado, porque eu vou colocar as palavras na tua boca. Mas não vão crer em mim, eu sei. Por isso mesmo esse bordão que tu tens nas mãos já está... Ou seja, Deus falou assim, eu pensei... Assim como Deus pensou em tudo com Moisés, Ele pensa em tudo como nós. Agora vamos parar e pensar. Deus queria tirar o povo do Egito. Porque o povo não era feliz no Egito. Sim ou não? Porque o povo era escravizado. O povo não tinha liberdade. O povo não tinha dignidade. O povo não tinha nada. E principalmente entenda isto. Aquelas pessoas que estavam ali, vamos tentar aqui trazer para os dias de hoje para que isto fique bem claro. Pode ser? Vamos dizer assim, para você perceber. Eram de outra religião. É como se eles fossem, por exemplo, evangélicos como nós, e tivessem que estar a ser obrigados, escravizados, a trabalhar por uma outra religião. É porque quando nós falamos aqui que o povo estava escravizado, nós muitas das vezes não conseguimos perceber isto. Quando olhamos a história do passado e vimos os escravos, que não tinham liberdade nenhuma, que eram mesmo tratados como piores do que empregados, mesmo como, se faz o que eu te mando, senão não comes. Porque as pessoas só trabalhavam pelo quê? Pela comida. E um sítio para dormir. E muitas das vezes não era uma cama, era um sítio para dormir.
As pessoas não trabalhavam para ter um dinheirinho no fim do mês. Você está a compreender? Elas trabalhavam para comer. E nós sabemos o que é que eles comiam. Cebola. Desculpa a expressão que eu vou usar. A comida que eles comiam era, não sei se você conhece essa expressão aqui, a lavagem. Não sabe o que é isso? No continente nós chamamos que lavagem não é lavagem de roupa nem lavagem de carros. A lavagem é o resto das comidas que se dá aos porcos. Por exemplo, aquelas batatas podres, chama-se lavagem, junta-se tudo em... Você está a compreender? O povo não tinha um cozinheiro ali a cozinhar para eles terem. Não tinha comida de primeira qualidade. Depois comiam muito feijão, comiam muito para quê? Para poderem ter força, mas não era com dignidade a comida que eles tinham. E eles sabiam que comiam porque tinham que trabalhar. Por isso eles também tinham hora para comer. Não comiam quando queriam. Comiam muito reduzido. O povo naquela altura só tinha 2 horários para comer. Sabe porquê? Era exatamente para sentir fome. Porque se não sentissem fome não teriam motivo, não teriam motivação para quê? Para trabalhar. Então eles tinham que passar fome para poderem desejar chegar àquela hora. Está-me a compreender? Era assim que o povo vivia. E Deus olhava, depois Deus via que este povo estava construindo uma imagem de escultura enorme para um outro Deus, e que para muitas pessoas aquilo era uma indignação, mas era a vida delas, estava em risco. Então não tinham liberdade de escolha. E Deus disse, chega, vamos acabar com isto. Eu quero tirar o meu povo dali. Assim como Deus chegou para nós e disse assim certa vez, chega, tu vives neste mundo a sofrer, eu quero te tirar deste mundo. E Deus fez-nos conhecer a sua palavra. Maravilhoso, sim ou não? Assim como Deus tirou o povo daquela escravidão. Nós sabemos que não foi fácil. Vieram as 10 pragas. E as 10 pragas não foram em 10 dias. Não foram em 10 minutos. Aquilo demorou, aquilo foi intensivo. Mas o povo saiu da escravidão. O povo saiu do Egito. E quando o povo está livre, como é que eles se comportam? Consegue perceber? Eles, como é que continua o pensamento deles? Pensamento de escravo. Como é que continua a visão deles? Visão de escravo. Mesmo depois de já ter tido uma experiência com Deus. Mesmo depois de já terem visto o poder de Deus. É aqui que a gente tem que conseguir perceber a importância que tem que existir em nós em cortarmos laços com muitas coisas do passado. Porque se nós não cortarmos laços com muitas coisas do passado, nós vamos estar sempre num presente novo, mas vamos nos sentir sempre como o quê? Como escravos. Vamos nos comportar sempre como escravos. Está-me a conseguir compreender? E era isto que Deus queria. Então é aqui que eu queria que você percebesse. Essa história do que, seja o que Deus quiser, nós muitas das vezes não colaboramos. Porque Deus não queria apenas que o povo não tivesse lá. Deus queria que o povo fosse livre. Mas aquele povo só deixou de ser livre aonde? No exterior. Se lembra da reunião de quarta-feira? Que nós falávamos sobre não ficámos a dever à carne, mas sim ao espírito. Então nós olhamos e conseguimos perceber que este povo só ficou preocupado com a carne. Eles não mudaram. Lá dentro o que é que era comum eles fazerem? Murmurar. Murmurar de Faraó. Murmurar dos homens, murmurar dos soldados, murmurar uns dos outros, pá, despacha-te, senão a gente não come, estás muito... E quando saíram dali, ficaram como?
iguais. E é isso que nós temos que parar e perceber. Nós não podemos de maneira nenhuma hoje sentir as coisas da mesma maneira que nós sentíamos antes de termos Deus. O nosso pensamento não pode ser o mesmo. Não pode. A nossa visão não pode ser a mesma. Daí a importância de Deus chegar e nos dizer a importância de se fazerem novas todas as coisas. E aí até chegue rapidamente, falando nisto, a importância do batismo. Porque o batismo vem fazer uma grande separação. Um antes e um depois. Eu antes era uma velha criatura, eu antes era escravo. Mas agora eu não sou mais escravo. Porque eu queria que você percebesse uma coisa. Este povo, e é aí que eu queria que você percebesse. A Bíblia fala que quando Deus falou com Moisés no versículo 7, diz assim, disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. A gente chega e se apercebe que desde que chegou Moisés, quando é que foi nós vimos este povo clamar? Quando é que vimos este povo orar? Quando? Então isto é engraçado, sem graça nenhuma. Porque quando estavam na escravidão, até tinham algumas atitudes de livres. Quando passaram a ser livres, passaram a ter todas as atitudes de escravo. Porque precisamos de perceber isto. Se algum soldado ouvisse aquelas pessoas a orar, o que é que eles iam fazer? Iriam bater. Porque eles sabiam muito bem que eles não estavam a orar a Faraó. Você está a compreender? E mesmo assim, a Bíblia fala que o povo orava, porque o Senhor ouviu o clamor. Mas nós não vimos mais o povo clamar. Nós não vimos o povo clamar em momento algum. Eu começo a ver o povo a fazer o quê? A murmurar. E passaram gerações, mais gerações, mais gerações, mais gerações e mais gerações. E em vez de todas estas gerações que passarem terem assumido a liberdade, assumiram o quê? A escravidão, murmurando sempre. Os dias têm sido fáceis? Tem? Mas não temos tido motivos para agradecer. Tem sido sempre dias felizes, mas o Senhor não nos tem guardado. Tem corrido tudo sempre do jeito que nós planeamos. Tem? Mas o Senhor não tem sempre nos abençoado. Então precisamos começar a tentar fazer isto dentro de nós. É a mesma coisa, o que é que adianta você chegar e dizer assim, eu tenho que arrumar os meus armários. Se Deus quiser, eu vou limpar os meus armários. Aí você chega em casa e fica a olhar para os armários. Eles vão se limpar sozinhos. Você já fez alguma vez na vida aquelas limpezas a fundo? Quem já fez? De deitar coisas fora? Quem já fez? Como é que você se sente depois de fazer uma limpeza que você deita coisas fora? Você já viu a importância que existe em deitarmos coisas fora? Já parou para pensar nisto? Repara nisto. Quando você limpa a sua casa apenas porque limpou, a sensação é uma. Mas no dia em que você limpa a sua casa e deita coisas fora, a sensação é outra. Porque nós temos sempre tendência a acumular coisas. E quanto mais nós acumulamos coisas, pior são. Às vezes a pessoa coleciona coisas que lhe deram quando era pequenino. Estou dando um exemplo. Mas quem lhe deu até foi alguém que já lhe fez mal. Um exemplo. E ela tem aquilo ali guardado e ela não se percebe que aquilo pode ser uma má influência na vida dela.
É muito libertador deitarmos coisas fora. Aliás, eu acho que dentro de uma casa só devia existir mesmo o que é essencial. Nunca se esqueça disto. Porque quando... Eu não sei se você já viu aqueles programas de televisão, se você já entrou em casa... Eu já entrei, e isto não é exagero. Eu não sei se você já viu aqueles programas de televisão, não é muito nos nossos canais portugueses, mas nos canais estrangeiros, que são consideradas pessoas muito acumuladoras, que acumulam tudo dentro de casa. Há pessoas que, por exemplo, se passarem na rua e virem esta extensão, para casa ela vai ser colocada aqui, mas vamos supor que ela está para ir para o lixo. A pessoa, ela pode estar toda queimada, e a pessoa pega e diz assim, isto pode me dar jeito lá em casa. E ela leva para casa. O papel pode estar todo preto, já não dá para nada. Mas isto pode me dar jeito. E a pessoa vai acumulando. Eu já entrei dentro de uma casa, nunca vou esquecer na Amadora. Era uma casa de 3 andares. E eu acho que tinha lá coisas dentro de 10 casas. Diante de Deus eu não estou mesmo a exagerar. Por isso, quando eu vi aqueles programas lá fora, porque a gente sabe que quando há um programa de televisão é exagero. Aquilo nunca é real, tem que haver muito exagero. Mas eu, quando vi aqueles da acumulação, eu acredito, porque eu já vi isso com os meus olhos. E é assim que a gente faz muitas das vezes. Nós acumulamos muita coisa dentro de nós. Mas principalmente acumulamos o quê? O que é desnecessário. O que é desnecessário. Às vezes a pessoa guarda o primeiro sapato quando ela tinha 12 anos. Ela já não vai voltar a usar aquilo. Pega e dá para alguém que caiba. Porque assim como eu guardo aquilo que é uma lembrança, eu vou guardar outras coisas dentro de mim. E de repente eu vou estar sempre preso aonde? Eu não estou a falar, e presta atenção, eu não estou a falar para você deitar tudo fora. Você está a compreender? Estou a dar um exemplo que às vezes nós nos tornamos muito acumuladores. Muito acumuladores mesmo. E que esses tipos de coisas nós não damos conta, mas mesmo pelo mundo espiritual isto suga as energias. Você está a compreender? Porque há coisas ali que não te vão trazer boa lembrança. Há coisas ali que não te foram dadas com bom intuito. Aliás, vou-te dar um exemplo, não sei se isso já aconteceu consigo. Às vezes você olhar para uma coisa dentro de casa e dizer, eu tenho que tirar aquilo dali. E depois você esquece. E volta a olhar para aquilo, depois passado um tempo e dizer, tenho que tirar aquilo dali. É porque Deus está a dizer que tira isso daí. Mas aquilo ainda continua lá. Você está a compreender? Porque é libertador jogar coisas fora. Muito. Mais do que você... Procura fazer isso um dia. E você vai ver o quanto é libertador. Muito. E este povo conseguiu fazer isso? Não. Por isso agora não tem ninguém a obrigar a trabalhar. Mas quando tem um desafio novo, clamam a Deus. Pede a Deus para os tirar dali porque não aguentam. Mas depois quando são livres, parece que esquecem que Deus existe. É a mesma coisa. Hoje que nós temos Deus e sabemos que não temos que ter mágoa no nosso coração, nós não oramos para que Deus nos ajude a ter o nosso coração limpo. É mais fácil sujarmos. E sabe que nos dias de hoje sujar o nosso coração é tão fácil. Do jeito que a humanidade está, do jeito que o ser humano está, sujar o nosso coração é mais fácil sujar o coração do que sujar a roupa. Porque quando vamos comer, tomamos cuidado para não nos sujarmos. Mas as pessoas quando abrem a boca não tomam cuidado para não magoar umas às outras. Verdade ou mentira? E nós muitas das vezes, quanto cristãos, temos que perceber, eu não sou mais escravo da mágoa. Eu não sou mais escravo da mágoa. Porque uma mágoa não se escraviza. Eu queria que você percebesse isto. Quando alguém pede perdão a alguém, às vezes a pessoa diz assim, eu preciso que a pessoa me perdoe. Entende isto? Às vezes a pessoa não precisa de saber que a outra lhe perdoou. É porque é libertador para a pessoa pedir perdão. Aliás, é mais libertador para a pessoa que pede do que propriamente que recebe. E
quando nós não conseguimos abrir mão de uma mágoa, tudo bem, magoaram-te, feriram-te, mas enquanto eu não perdoar, o meu coração vai estar sempre aonde? Naquele dia, naquela hora. Mas foi algo que marcou. Eu entendo, há marcas que nunca vão desaparecer, porque é como uma cicatriz. Você tem alguma cicatriz no seu corpo? Eu tenho algumas. E quando eu olho para elas, eu me lembro. Aconteceu-me por isto. Eu tenho 2 cicatrizes que são de criança e as 2 foram por burrice. Uma foi porque quando andava a brigar com o meu primo que é que ia varrer a casa. Ele puxava a vassoura, eu puxava a vassoura. A vassoura tinha o aramezinho que era para pendurar nos pregos. Ele puxou, olha. Tenho aqui uma cicatriz, tem 7 pontos. E eu lembro-me sempre, devia ter para uns 6, 7 anos. Se eu tenho 40, quando eu olho para esta cicatriz, eu ando lá atrás. Mas eu não é como tristeza, até eu acho engraçado. Parecemos mesmo burros. Brigar para varrer. Tomara hoje que alguém varra por mim. Mas está a compreender? Porque cicatrizes são histórias. Você está a compreender? São histórias. E eu tenho que olhar para cada cicatriz. Porque cada pessoa que nos feriu, fica lá uma cicatriz. E nós temos que olhar para ela com orgulho. Eu consegui dar a volta por cima. Eu consegui perdoar. Eu consegui seguir em frente. Você está a compreender? Porque isto é libertador. A libertação não é apenas quando nós colocamos a mão na cabeça e dizemos diabo. Porque pode sair o espírito da bruxaria, pode sair o espírito... Mas quantos demónios existem? E você sabe que a mágoa tem um demónio por detrás. Há um demónio que alimenta a mágoa. Por isso, você reparar, já muitas das vezes nós oramos contra o espírito da mágoa. Porque há demónios que usam as pessoas para falar demasiado sem pensar, exatamente para ferir. Você está a compreender? Que ele é um demónio a usar as pessoas. Que é que nem uma pistola com balas. Pum, é para atingir. Então o diabo usa aquelas pessoas quando falam de cabeça quente. Vai lá. O diabo sabe com quem você vai estar. Já criou uma situação lá que a pessoa já está chateada. Muitas das vezes nem é consigo. E ela descarrega em cima de si. Ou seja, o diabo tinha a arma carregada, puxou o gatilho e você chegou e disparou. Pum, 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 pum. E em vez de nós ligarmos para o 112 e pedir ajuda, porque o 112 é quem? Não deixe isto tomar conta do meu coração. Nós passamos logo a ser escravos daquelas palavras. Quando eu tenho que entender, não. Eu ouvi muito bem o que esta pessoa disse, mas eu não vou guardar. Porque eu não sou mais escravo. Eu estou no mundo, mas eu não sou. Eu não estou a dizer, presta atenção, que eu não vou ficar triste. Eu não estou a dizer que se calhar aquilo não vai fazer derramar umas lágrimazinhas. Mas que se eu tiver que ficar triste, se eu tiver que derramar umas lágrimas, que seja quando eu estou ao telefone com o 112, pedindo ajuda. E quando eu estou falando deste 112, não estou falando de um 112 físico. O nosso 112 espiritual. Aquilo que eu ouvi hoje magoou-me, Senhor. Aquilo que me fizeram, na minha forma de ver, não é justo. Está a doer cá dentro, mas me ajuda. Você já ouviu falar que muitas das vezes tem pessoas que morrem porque o socorro não chegou a tempo. Sim ou não? E depois precisamos de perceber muitas das vezes porque é que o socorro não chegou a tempo. Às vezes havia outras pessoas que também precisavam de socorro, muitas das vezes não se pediu logo o socorro. E às vezes nós não pedimos logo o que é Deus. Às vezes nós preferimos guardar, ouvir, e às vezes nem sequer entendemos que aquilo nos está a fazer mal. Porque foi apenas uma conversa, porque foi apenas uma atitude. Só que o diabo nos dias de hoje tem uma forma completamente diferente de tentar travar no nosso coração. E uma das coisas que eu acho mais bonitas
É a forma com que nós vivemos Deus. Uma das coisas mais bonitas que eu acho é a forma com que nós aceitamos Deus. Porque às vezes nós aceitamos mais as pessoas. Por isso vivemos numa sociedade que está tão preocupada com quem? Uns com os outros. Olha, mas é engraçado. Nós não vivemos preocupados uns com os outros. As pessoas estão preocupadas uns com o que os outros vão pensar sobre. Mas se eu não fizer isto, o que é que a pessoa vai pensar? Quer dizer, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto ou para que a outra não pense? Mas estou a falar alguma mentira. Mas depois nós nunca questionamos, mas eu vou fazer isto, o que é que Deus vai pensar? Sabe porquê? Porque nós dizemos logo assim, Deus entende. Não, quem tem que entender são os outros. Porque isto é libertador. E consegue perceber porque é que muitas das vezes nós vivemos com fardos às nossas costas? Porque vamos colecionando coisas dentro de nós que não são nossas. Temos que agradar aos outros, por isso temos que fazer coisas para agradar aos outros que não é da nossa. E estamos a colecionar o quê? Você é muito mais feliz quando é você. Verdade ou mentira? Vou-te fazer uma pergunta e não leva a mal. Aonde é que você se sente melhor? Na sua casa ou na casa de um convidado? Comemos melhor na casa de um convidado. Porque o convidado sempre vai querer fazer? Sim ou não? Depende do convidado. Mas na grande maioria das vezes. Mas onde é que nos sentimos melhor? Porque na nossa casa, se a gente apetece tirar um sapato, já viu como é que é a Dona Lúcia? Chega em casa e vai. Estou a brincar. Mas na nossa casa somos. Se apetecer rir, se te apetecer chorar, se te apetecer dançar com a vassoura, se te apetecer não fazer nada, estou a falar uma mentira. E na casa dos outros, mesmo que não te apeteça fazer nada, mas para parecer bonito, quer ajuda? Estou a falar uma mentira. O sapato está-te ali a apertar, mas você não tem a coragem. E você só não vê a hora de estar sozinho para tirar o sapato que me está a magoar. E nós vamos colecionando estas coisas durante a nossa vida. Só que muitas das vezes é mais fácil chegarmos em casa e tirarmos o sapato, o pé. Mas se não tirarmos daqui dentro do nosso coração, o coração vai ficando assim. Estão a conseguir compreender? Se todos nós conseguíssemos nos respeitar uns aos outros, não significa que eu tenho que aceitar a atitude de todo mundo. Eu digo isto muitas das vezes, eu aceito, mas não entendo. Ou melhor, eu respeito, mas não aceito. Como cristão, o meu dever é respeitar. E logo uma das coisas que desapareceu do mundo foi o quê? Porque se nós respeitarmos, então nós vamos entender, ainda que eu não aceite a atitude daquela pessoa, mas eu vou respeitar, porque é ela. Mas quando as pessoas não têm respeito por elas próprias, não vão conseguir ter respeito por mais ninguém. E sabe que nós muitas das vezes perdemos o respeito por nós próprios? Quando vivemos só para agradar quem? Porque temos que fazer aquilo que nós não queremos, que não fazemos, E isso não é correto. E sem nos apercebermos, começamos a comportar como o quê? Escravos. Depois que torturamos uns escravos. É por isso que às vezes, eu não sei se você já ouviu falar de pessoas assim que... Eu, por acaso, ontem, alguém me dizia isso, que estava muito admirado por uma pessoa que estava a trabalhar na política, um exemplo, e dizia assim, eu não sei, aquilo deve ser mesmo pelo dinheiro, porque conhecendo a pessoa como eu conheço, a pessoa não acredita em nada daquilo, a pessoa não pensa naquilo. Ou seja, e a pessoa muitas das vezes, para conseguir algo a mais na vida, se anula
E às vezes é isto que acontece uns com os outros, porque vivemos tão preocupados o que é que o outro vai dizer, o que é que o outro... Estou-me a fazer entender? Então nós ficamos a guardar aquilo. E você, para não magoar os outros, o que é que você faz constantemente? Se magoa a si mesmo e não deu conta. Com medo de magoar os outros, você está se magoando a si próprio. Com medo de tirar o sapato na casa da pessoa e está a cheirar a transpiração, você prefere que o teu pé esteja ali inchado dentro do sapato. E a pessoa até diz assim, mas podes tirar os sapatos? E você diz, não, obrigado, eu estou bem. Estou a falar alguma mentira? Preferimos ficar mal. Eu estou dando estes exemplos físicos, mas eu queria que você trouxesse isso para a parte espiritual. Que é tão fácil nós, de repente, voltarmos a ser o quê? Escravos. E depois ficamos escravos da nossa tristeza, porque ficamos tristes. Porque eu não quis que aquela pessoa pensasse mal de mim, fiz o que ela gostava e depois ela nem sequer deu valor. Aí já são duas, já foi uma chapada ter feito o que eu não queria, foi a chapada da ingratidão. Estou a falar uma mentira. Depois ficamos reféns da nossa tristeza. Se aquela tristeza não desaparecer rápido, aquela tristeza vai se começar a traduzir em decepção. Se não tratarmos daquela decepção, aquela decepção vai se começar a tornar em mágoa. Se não tirarmos aquela mágoa vai se transformar o quê? Em ódio. Como é que o ser humano fala uns dos outros hoje? Você já parou para ver como é que as pessoas falam umas das outras? Não vamos muito longe, está bem? É só você conseguir perceber, quando você não está perto ou está, como é que os seus colegas de trabalho falam uns dos outros. Se com carinho, se com respeito, se elogiando as coisas boas ou só falando das coisas menos boas. Estou a falar alguma mentira? Quando se juntam em família, muitas das vezes, em vez de aproveitar aquele momento e falar, vão buscar de outros familiares que nem sequer estão ali e ficam fazendo o quê? E é com carinho que falam. A fulana devia estar aqui também para comer este chazinho connosco. Ainda bem que ela não está cá, se ela estivesse aqui comer isto tudo. Estou a dar um exemplo. Porque assim... E nós estamos aqui brincando, relativando as coisas, mas isto é muito sério. Porque às vezes você não entende porque é que você anda cansado. E nós achamos assim, porque alguém está-me a fazer alguma coisa. Não. Nós estamos a ficar outra vez escravizados, mas muitas das vezes não é de um bruxedo, não é de uma praga. É de nós próprios. Por não conseguirmos nos comportar como cristãos. Sabe o que é que a Bíblia nos diz sobre sermos cristãos? Nunca se esqueça disto. Aonde há o Espírito do Senhor, você tem que se sentir livre. E às vezes você sente-se assim. Quantas não são as vezes que você se sente oprimido? Mas a Bíblia fala que aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, se você se sente oprimido, se você se sente triste, é na hora de você começar a buscar mais quem? O Espírito do Senhor me ajuda. Senhor, por favor, me ajuda. Você fala com Deus do jeito que você acha que tem que falar. Mas quando uma pessoa vai para uma sala de operações, por exemplo, todo mundo que vai para um bloco de operação vai para tirar alguma coisa. Verdade ou mentira? Tirar algo que está a mais. Aquela enfermidade que está a mais naquele órgão. E a pessoa confia no cirurgião. Ela não está a ver. E ela sabe que vai dormir. E ela confia. Bora lá. Por que é que você não procura durante um dia destes
falar com o melhor cirurgião que eu conheço. Posso dizer o nome do meu melhor cirurgião? O nosso bom Deus. Quer o número, quer o e-mail dele? Quer? Dobra os teus joelhos que você tem acesso direito à caixa postal dele. E fala com ele, eu preciso que o Senhor me opere. Porque eu tenho tanta coisa aqui dentro, Senhor, que eu não gostaria de ter. Eu tenho coisas aqui dentro que eu não gostaria de ter. Eu tenho lembranças do passado que eu queria que elas saíssem. Eu tenho palavras gravadas dentro da minha mente que me disseram que eu gostaria que elas não ficassem aqui. Porque muitas pessoas têm palavras gravadas. Você já tem essa idade e você tem palavras gravadas de quando você era criança. Mas não ficaram gravadas a que eu gosto de ti. Não ficaram gravadas a que tu és uma excelente pessoa. Ficaram gravadas que tu não prestas, tu és isto, tu és aquilo. Verdade ou mentira? E isso está te fazendo mal. E às vezes você diz, mas eu tenho Deus, e porquê é que eu me sinto às vezes angustiado? Porque você ficou escravo. Você, sem se aperceber, ficou escravo das suas próprias emoções, ficou escravo dessas más lembranças. Só que isso foi-te dito quando? Lá atrás. E você traz isso para onde? Então, posso-te fazer uma pergunta? Que eu não sei se deveria te fazer-te. Mas, como eu disse, eu quando venho pregar, eu nunca venho com nada escrito. É o que me sinto de te fazer essa pergunta. Fez sentido Deus tirar o povo da escravidão? Fez. Eles foram mais felizes. Conseguem perceber agora? É porque também não faz sentido eu ter Deus hoje e continuar a ter no meu coração a mesma angústia que eu tinha antes de eu ter. Não faz sentido eu ter Deus hoje e continuar... Não faz. Então, pega no melhor cirurgião que você conhece e pede para ele operar em si. Nós aprendemos isto no domingo. Tudo que nós pedimos, não foi o que nós lemos. Pedi? Então peça. Ele não vai operar-te. Até mesmo nós, para sermos operados, temos que fazer o quê? Você já foi operado alguma vez? Quem já foi operado? Uau, somos poucos. O que é que tivemos que fazer antes de ser operados? Eu tive que assinar, como eu autorizava a ser operado. Eu tive que assinar. Então assina para que Deus te opere. Vocês estão a entender? A tal autorização que nós falávamos. Senhor, opera. Opera em mim, por favor. Há coisas aqui dentro que eu guardo. Não peça, e a Bíblia diz, não recebeis porque pedis, mas pedis mal. E às vezes nós pedimos dizer assim, Deus, faz-nos esquecer. Esta é uma oração que não é correta. Porque quando nós pedimos a Deus para esquecer, sem nós nos apercebermos, podemos estar a pedir uma maldição para a nossa vida. Sabia disso? A cara que a Dona Betty fez já entendeu. Já percebi. O que é que a senhora entendeu? Pode ficar com Alzheimer. Esquecer. Às vezes a pessoa sem se aperceber naquilo que pede, estou a pedir maldição para a sua vida. Faz-me esquecer. Não é esquecer. É não sentir. Eu tenho a cicatriz, eu posso mexer, eu não sinto nada. Mas fez parte, aconteceu. Você está a entender? Mas eu não sinto nada. É cicatriz, não é ferida. E muitas das vezes você não tem cicatrizes, você tem uma ferida. Porque quando ela começa a sarar, acontece alguma coisa e você lembra que ela está lá e está a conseguir compreender? Então não peça para Deus fazer esquecer. Aliás, tomara que a gente nunca se esqueça de nada do que passamos na vida. Porque tudo o que nós passamos
Faz parte do nosso hoje. Você está a entender? Tudo. Não esqueça. Eu não quero sentir o que eu sinto. Porque às vezes quando você olha para aquela pessoa que te disse aquilo, qual é o sentimento? Estou a falar uma mentira. E já foi há não sei quanto tempo atrás. Mas quando você olha, quando há a iminência de ter que encontrar, o seu coração diz, não. Então nós temos que aprender a começar a ser pessoas bem resolvidas dentro de nós. Não sermos escravos. Mas também posso ser sincero consigo. Este é um trabalho que sozinho nós não conseguimos. Nós não podemos ir para uma loja de informática, ou não podemos mesmo ir a um cirurgião e dizer assim, eu preciso que o Senhor tire de mim todas as coisas menos boas que eu já passei. Não somos um computador para ir para uma loja de informática e ele fazer um reset ao computador e ele vir novinho. Mas nós podemos nos colocar na mão do nosso Deus e dizer, ajuda-me. Porque eu não quero continuar a ser escravo. Não faz sentido eu continuar a ser escravo e já não estando na escravidão. Não faz sentido ter este peso dentro de mim ou te ter a ti, Senhor. Não faz sentido. E se esta reunião de alguma forma fez algum sentido para si, ou você se identifica com alguma destas coisas que aqui foi falado, então procura ser operado com urgência. E significa que o batismo é para si. Porque se há coisas que nós olhamos aqui e dizemos, isso ainda está aqui, tem que sair, tem que ser limpo. Nós não vamos meter na máquina para lavar roupa que está limpa. Você não vai meter no tanque roupa para lavar que está limpa. Você está a entender? Então, se você se identifica com alguma destas coisas, então Deus está a dizer assim, precisas limpar. Amém? Até porque eu também preciso que você entenda isto. O batismo, para quem se batiza pela primeira vez, é um privilégio, é uma honra, é uma experiência fantástica. Mas quem tem que renovar o batismo não tem que ver com vergonha. Aliás, tem que ver como o maior ato de sinceridade. É aquilo que Jesus diz, examine-se o homem, porque nós não sabemos até quando vamos estar aqui. Você está a entender? Eu tenho isto muito presente na minha vida. Eu neste mundo eu posso ser muito abençoado, mas a minha maior bênção não está aqui. A minha maior bênção não está aqui. A minha maior bênção é a minha salvação. Você está a entender? E isto, mais do que no que eu tenho presente. Aliás, eu achei muito bonito. Eu até tinha pedido aos obreiros, aproveito até para vos meter a par da situação, eu tinha pedido aos obreiros para orarmos pela esposa de um pastor que estava a enfrentar um problema de saúde grave. E eles decidiram, à última da hora, viajar para o país deles, para o Brasil, para que a esposa pudesse estar presente. Eles viajaram, decidiram no domingo, fizeram tudo, viajaram na segunda, chegaram ao Brasil, a esposa desceu do avião e ficou ali. Mas quando ela estava nos braços do marido, sabe o que é que ela estava fazendo? Louvando Jesus. Em vez de estar dizendo porquê, não. Ela estava dizendo, eu te amo, Senhor. Então nos faz entender que a maior bênção que nós temos não é que, porque isto aqui, uns vão estar mais tempo, outros vão estar menos tempo. A maior bênção. E por isso nós não sabemos quando é que vamos estar aqui. Então não vamos guardar com a roupa suja. Está a me entender? Não vamos nos deitar com o nosso coração sujo. Não vamos nos deitar sendo escravos, acordar sendo escravos, porque já é tempo demais a sermos escravos, quando o Senhor nos tirou da escravidão. Amém? Então eu tenho que aceitar ser livre. Por isso não diga apenas se Deus quiser. Deus quer que você seja livre. Se você quer e você diz, mas eu sozinho não consigo, bispo, então conversa com o seu cirurgião. Conversa hoje, conversa amanhã.
Domingo, 4 horas, venha com uma muda de roupa para se batizar. Eu fiz questão, exatamente, entenda isto. Às vezes as pessoas não entendem porque é que eu faço as coisas. E há uma coisa que eu queria que você percebesse: eu não faço nada por fazer. Porque se eu fizesse o batismo na reunião de manhã, se calhar muitas pessoas queriam se batizar. Porque até daria jeito. Não, eu fiz questão de fazer o batismo numa reunião à parte. Para que venha apenas as pessoas que sintam e que é aquilo que querem. Amém? Até porque é algo pessoal. E depois às vezes as pessoas ficam a ver quem se batizou, quem não se... Não, é algo pessoal. Quem vier às 4 é mesmo só porque se quer batizar. E a pessoa vai vir só para isto. Eu vou nascer de novo. É saber que vai sair da igreja com a sua vida em branco. Sabe como é que você vai sair da igreja? Com uma sensação melhor do que nós começamos o dia 1 de cada ano. Porque quando começamos o dia 1 de cada ano, nós temos assim, um ano novo, tudo novo. Quando a pessoa se batiza, é assim que ela está, tudo novo. O diabo não tem nada para me apontar. Agora é o que conta o que eu vou fazer daqui para frente. Amém? Mas se eu não fizer isto, se eu não quiser mudar, se eu não começar aqui a ver, isto tem que sair, não adianta. Amém? A piscina vai estar cá, o pastor para te batizar vai estar cá, a água vai estar cá, a unção vai estar cá, mas se você não fizer a sua parte, não vai adiantar. Deus usou Moisés, Deus conseguiu convencer Moisés, Moisés renunciou, Moisés tirou o povo, mas quase não adiantou de nada. Nós não temos muito tempo a desperdiçar. E nós dizíamos isso na quarta-feira. Eu preciso concluir a reunião dizendo isto. O melhor desta vida não é o que você compra. O melhor desta vida é o que você sente. E a paz não se compra. A paz se sente. A melhor coisa na vida não é a comida. É o sabor que ela tem. Porque você pode comer a mesma comida sem sabor. É o sabor dela. É o que nós sentimos. E aquilo que Jesus nos faz sentir, ninguém consegue nos fazer sentir. Então, resumindo, não é o que se Deus quiser. Eu vou colaborar com Deus. E eu não vou mais ser escravo. Porque eu sou filho de um rei. Eu sou herdeiro. E não vou aceitar viver na escravidão. Amém? Eu não vivo mais na escravidão de um bruxedo, eu não vivo mais na escravidão de uma praga, mas eu vivo na escravidão das minhas emoções menos boas, daquilo que me disse. Não, chega. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Fala para Deus: eu quero conhecer a tua liberdade, Senhor. Eu quero conhecer a tua liberdade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, que esta reunião não fique aqui. Que esta reunião continue. Ainda que como homem possa acabar, que o teu Espírito consiga acompanhar cada uma destas pessoas e fazer com que esta reunião esteja forte e firme lá dentro dos seus corações. Tu és um Deus tão justo. Tu és um Deus tão poderoso e grandioso. Trabalha dentro de cada um de nós, ajuda-nos a mudar, ajuda-nos, meu Deus, a deitar fora o que não presta. E eu sei que tem pessoas aqui que vão pedir a sua ajuda a partir de hoje. E se calhar nós estávamos aqui brincando, mas falando sério, vão te chamar como cirurgião, Senhor. Porque o Senhor diz na sua palavra: eu sou o que sou. E nós se calhar vamos precisar do Senhor neste momento como nosso cirurgião, para conseguir retirar dentro de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está a mais. Então ajuda-nos, Senhor, por favor, a conseguir dar a volta por cima. Eu despeço de cada uma destas pessoas da sua casa, jamais da sua presença. Que a luz do Senhor possa acompanhar cada uma delas, não apenas agora, mas se amanhã e para sempre. A igreja diga que assim seja. Diga graças a Deus. Eu louvo a Jesus com as suas palavras. Amém. Guarda isto e viva isto.
No nome de Jesus. Bispo, queres dar a obra de Deus que tem uma oferta, os meus votos, meus dízimos, coloca dentro da sacola.